Aqui nós éramos a comunidade da Valéria, comunidade Senhor do Bonfim. E aí ficamos aqui, tinha a missa, o Frei Benjamin vinha, celebrava, que era com os freios. Esta paróquia de Santa Clara de Assis, ela foi dependente da paróquia de Valéria. Era uma das comunidades da paróquia de Valéria, instituída, formada pelo Frei Benjamin Capelli. Eu conheci aqui, era todo mato. Não tinha uma casa nenhuma. Não tinha casa nenhuma. Só tinha lá, em Águas Claras, chamada Zona A, que era a casa dos funcionários. E depois, na Rua da Palha, que era chamada Rua da Palha, porque as casas eram cobertas tudo de palha. O administrador não permitia que as pessoas cobrissem as casas que fazia com telha, porque aquele terreno pertencia ao leprosário, não é? E quando o Frei Benjamin saiu, eu vim como pároco de Valéria e administrava também esta comunidade. Depois, 15 anos do Frei Benjamin aqui, ele teve necessidade de sair. Ele saiu e nós ficamos aqui sem padre, né? Vinha um, vinha outro para celebrar, e a gente naquela aflição, meu Deus, por que nós estamos sem padre? E aí foi que nós resolvemos se reunirmos e ir ao bispo, que era Dom Tomás, na época, e marcamos e fomos falar com ele, para que aqui se tornasse paróquia. Aí eu tinha muito contato seja com o Dom Avelar, com o Dom Tomás, que eles visitavam muito o leprosário, né? E aí a gente pediu por que não fizesse uma paróquia. A gente teria indicado Águas Claras. Mas depois eu não sei como foi, se foi o freio nem nada, não é? Fizeram aqui no loteamento Nogueira. Depois, com a chegada de Frei Benjamin, ele começou a se mexer, ver o terreno e tudo, não é, para ver. Ele fez a primeira capela, onde agora é a igreja Nossa Senhora das Graças. Fez o primeiro salão, tinha também uma casa. De lá, depois que fez aqui, aí de lado. Aí a gente começou a trabalhar, começamos fazendo curso de artesanato, corte e costura, culinária, todas nas comunidades, com o grupo das mães, dos jovens. A gente começou a trabalhar desde 1967 aqui em Águas Claras. Então, o pessoal foram daqui da comunidade e falou com Dom Tomás. Aí ele disse, preciso que vocês tenham a casa paroquial para que lá se torne uma paróquia. O que nós fizemos? Se reunimos, então fizemos, que já tinha uma casa, restaurou essa casa, deixou toda ok, para que aqui se tornasse uma paróquia. Para formar, a gente teve muita andança na cúria, ia lá falar com o bispo para ver se era possível, não era possível, né, não é? A gente andou muito. Aí quando se decidiu, aceitaram para formar a paróquia aqui. E aí, quem veio para implantar a nossa paróquia aqui, o nascimento da nossa paróquia, foi Dom Lucas.
E para que isso, nesse dia que foi 16 de maio de 1993, nós preparamos para esse grande dia. Foi muito bonito, todos se reuniram, vieram o pessoal de Águas Claras também, que era a comunidade. E como ia ter essa missa, se aqui a igreja não era pequena, não suportava todos. Mas como aqui tinha os moradores, todo mundo legal, né, se uniam muito, graças a Deus. Ele trabalhava em um caminhão, que foi o senhor Lorival. Ele atravessou esse caminhão aqui na frente, que ainda não era nem de asfalto, gente, ainda era chão. E aí, nesse caminhão se arrumou todo o aparamento da missa, tudo ali, nós arrumamos, enfeitamos e esperamos esse grande dia. A missa foi mais ou menos umas 4 horas da tarde. E há alguns anos, com outros padres, ela foi fundada a paróquia e teve como pároco, primeiro pároco, o padre João Batista do Rio Grande do Sul, que estudava aqui, foi meu aluno. Então, com o padre João, quando ele chegou, aí vamos reunir para dar nome à paróquia. Então, reunimos com as irmãs. Aí, quando nós reunimos, aí, eu, como sempre, porque era a comunidade Senhor do Bonfim, não posso negar isto a ninguém, era a comunidade Senhor do Bonfim. Então, eu senti que devia ser Paróquia Senhor do Bonfim. Mas, como foi dito pela turma toda reunida, que não podia ser o padroeiro Senhor do Bonfim por causa do Senhor do Bonfim da cidade. Aí, como naquele ano, a gente queria Nosso Senhor do Bonfim. E o bispo disse que não, porque tinha a igreja do Bonfim, não podia ter a paróquia do Bonfim. Como naquele ano decorria os 300 anos de Santa Clara, então foi batizada Paróquia Santa Clara. E Santa Clara, porque foi instituída por um franciscano, Frei Benjamin, na época, capuchinho. Então ele deu, né, o nome aqui da paróquia, da comunidade, na época que não era paróquia, Santa Clara, e que depois foi elevada a paróquia com este mesmo nome. Lembrar da história de Nossa Senhora das Graças, de quem formou essa comunidade, é lembrar, de certa forma, a história da origem dessa paróquia. Mas, inicialmente, lá pelo início da década de 60, essa comunidade surgiu junto com a paróquia Santíssima Nossa Senhora da Conceição de Valéria. A paróquia Nossa Senhora da Conceição de Valéria, esse pedacinho aqui de Águas Claras, teve muito a participação na sua origem de funcionários do DERMA, que tinham suas casas, e seus membros participavam da comunidade, e membros do leprosário, que também, funcionários do leprosário, também têm as suas casas e as suas famílias, se juntavam, rezavam. Então, assim, se encaminhou o início da formação dessa paróquia. E o primeiro frei que celebrou isso aqui foi Frei Expedito, na porta do apartamento onde ela morava, no bloco 71. E começou 4 anos ele celebrando missa na porta do apartamento. Depois entrou uma diretora no colégio, Luiz Macedo, né, e cedeu uma sala para ter as missas no domingo. Ele levou celebrando missa, depois dele veio o Frei Derival, foi que começou a construção de Santo Antônio, mas não terminou. Aproximada de 2002, foi criada a comunidade Nossa Senhora Aparecida por Padre João, com apoio das irmãs franciscanas e a comunidade Senhor do Bonfim.
apoio da comunidade Senhor do Porfírio. Aí se criou essa comunidade aqui no loteamento Fundo, com a ajuda da população daqui, e começou-se a celebrar a celebração de missa na creche embaixo, com a presidência do Padre João e as irmãs franciscanas. As missas foi sempre dia de sábado, às 6 horas. Aí se criou aqui uma catequese, né? No início tinha como catequista, que hoje é a irmã Clara, que na época era Marcela, e Patrícia. Depois, em seguida, veio a catequista Rejane. Aí que a comunidade foi se evoluindo, até o final que o Padre João ficou, aproximadamente no seu ano. Aí depois veio Expedito, que assumiu 2 anos aproximadamente, também trabalhando, fazendo trabalho aqui. Eu vim para aqui aproximadamente em 2002, 2004, 2003. Eu comecei a vir para cá, para essa comunidade, juntamente com o Padre João. A gente começou evangelizando nas casas, antes de ter o nome da comunidade São Jorge. Depois, Padre João fundou, deu nome à comunidade de São Jorge. Só o nome, porque templo não existia, né, nem lugar de celebrar. Então a gente celebrava debaixo do pé de manga, aí na caixa d'água. Depois, também com o Padre João, a gente celebrava nas casas. Na casa de Creuza, celebrava nas casas. Passado o tempo, Padre João foi embora. Aí o Padre Expedito ainda continuou também algumas missas celebrando pelas casas. Aí sempre dava aquela parada, nunca era assim continuado, né? Isso aí, essa parada que eu falo é 3, 4 anos, entendeu? Não era nada assim rápido. Aí depois, desse Padre João, aí vem Padre Rutinaldo. Padre Rutinaldo já tinha fundado a comunidade São Jorge. Nas datas da festa, a gente celebrava lá na Santa Casa, no Sá das Graças. A nossa comunidade, ela surgiu de uma forma quando se colocou assim, pelo fato daqui ficar um pouco distante da igreja matriz, a necessidade e por a impossibilidade de algumas pessoas de não poderem ir até a matriz para uma celebração, e mesmo porque aqui tem uma boa parte de moradores que são da nossa denominação. Então, eu estando um dia lá na secretaria da igreja matriz, o padre Jucimário me chamou e me disse assim: "Seu Carlos, vamos ali". Aí, com certeza, ele já estava com esse projeto em mente de abrir uma nova comunidade. Foi quando nós viemos para aqui no próximo aqui a minha residência, e chegando aqui, fomos direto a onde funciona a banca aqui de reforço escolar, da professora Alessandra e da sua irmã Carol, né, mais conhecida como Pro Carol. E conversa vai, conversa vem, ele brincou com as crianças que estavam lá tomando reforço e falou da possibilidade de criar uma comunidade, e logo o nome que lhe veio em mente, pelo fato de estar sendo um reforço escolar, logo quando ele abriu assim a fala, ele citou Senhora Santana. Aí citou Senhora Santana e ficou já, o pessoal de cara assim, já abraçou, as próprias professoras abraçaram o nome de Senhora Santana como a nova comunidade.
E aí, quando veio realmente para poder se instalar a comunidade propriamente dita, as pessoas aprovaram o nome de Senhora Santana, que continua até hoje para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Começou com a irmã Pite, né, fazendo os encontros no mês de mês de maio passado, nas casas, né, com as famílias. E terminou o mês de Maria, mas continuou fazendo os encontros. Aí depois, quando chegou no mês de agosto, né, deu uma paradinha por causa da festa de Santa Clara. Em setembro continuamos. Aí, mas sempre a gente teve vontade de ter um local para que a gente pudesse se reunir aqui nessa parte, né, do bairro. Então, para mim, assim, quando a igreja, na pessoa do cardeal, Dom Geraldo Magela, me pediu para assumir a paróquia Santa Clara, acolhi com alegria, cheio de expectativas, claro, e medo diante de uma missão tão grande, mas ao mesmo tempo confiante naquele que me chamou, porque sozinho em nenhum momento eu posso fazer nada. Então, por isso, tomei posse lá em 14 de janeiro de 2007. Eu cheguei aqui em 2007, juntamente com também seminarista Fernando. Éramos 2 seminaristas fazendo pastoral aqui. E a nossa primeira experiência pastoral dentro de uma paróquia. E a gente encontrou aqui um povo reunido, né? um povo de fé. E isso a gente notava nas pequenas concentrações, né? Seja na igreja matriz, mesmo diante de todas as dificuldades, mas como também a gente encontrava o povo reunido também no Santo Antônio, né? Aparecida, aqui Nossa Senhora das Graças. Então sempre era um espaço onde as pessoas animavam a sua fé, seja pelo Santo Terço, seja pela celebração da palavra, seja pela Santa Missa. Cheguei aqui nessa paróquia em 19 de janeiro de 2014. Já tem 4 anos, completou este ano. No início, o que eu senti aqui, parte de alguns, foi um processo de rejeição. Fui bem acolhido por uns, por outros não. Parece que não confiaram muito na ação do padre, naquilo que estava chegando. Apesar de tudo, era novo, né, que estava chegando, mesmo porque o padre Rutinaldo, 8 anos nessa paróquia, as pessoas já estão muito acostumadas com a presença e a ação do padre Rutinaldo. E naquele primeiro momento que olhava para uma paróquia já com mais de 10 anos de história, eu me perguntava, meu Deus, e agora? Eu me sentia um menino com 28 anos. E eu dizia para mim mesmo, ou me questionava, meu Deus, como dar conta de tudo isso? Eu lembro que quando nós chegamos aqui, nós encontramos, por exemplo, um grupo de homens, né? Que era animado pelo seu Queiroz, né? Saudoso seu Queiroz, a quem nós tínhamos também uma estima muito grande, era uma pessoa também muito próxima. Mas tinha também outros trabalhos que eram realizados. Isso a gente percebia que movimentava a fé, né? A fé e a vida do povo. Então, a primeira leitura que eu fiz quando eu cheguei aqui foi de Coríntios, onde falava da diversidade de dons, mas o mesmo Espírito. Falava, e trouxe também outra leitura, que falava da questão do corpo, né? Como o próprio Sagrado Escrito nos apresenta, os membros do corpo, né? O pé que precisa da mão, que
para falar justamente dessa unidade. Então, assim, eu procurava muito escutar, claro, sobretudo as lideranças das comunidades. Queria muito escutar as pessoas e visitar também o máximo de casas, de pessoas que eu podia, porque para mim, como já disse o cardeal Vantuan, a melhor pastoral é a pastoral da relação, da presença. Então, por isso, para mim, naquele primeiro momento, era meu olhar fixo em Jesus e a minha confiança a partir dessa relação que ia sendo criada, né, de um povo, claro, fragilizado, mas sedento de Deus. Aquela frase que Deus fala ao coração de São Francisco era um pouco aquilo que a gente sentia, né, quando nós chegamos. Por quê? Porque nós chegamos 2 semanas depois da posse do Padre Reginaldo. E nessas 2 semanas depois, quando nós chegamos, nós olhávamos assim, cadê a igreja? Né? Mas aí a gente foi entendendo que a igreja, na verdade, não era uma estrutura em si, material, mas era aquele povo reunido. Assim, a gente vê que a nossa paróquia, olhando para a história da nossa paróquia, precisamos fortalecer a vida das pastorais, mesmo porque essas pastorais que vai ser o corpo desta igreja. Assim, pastoral familiar, o texto dos homens, a pastoral do texto dos homens, né? A pastoral, o apostolado da oração, a Legião de Maria, a renovação carismáticas. A gente sente a necessidade de algumas outras pastorais sociais que estamos começando, mas que ainda não está com todo o vigor, porque falta da paróquia este abraçar a causa. E eu acredito que Deus providenciou para mim esse lugar, onde eu pude de fato construir a minha base e perceber o quanto foi importante. Hoje, quando eu olho para trás e vejo para a história, eu me vejo muito mais fortalecido, porque encontrei aqui um povo que me ajudou, um povo que me ensinou a ser padre, mesmo sem dizer, olha, o padre tem que fazer isso, né? Não precisava dizer isso, mas eu vi com a vida deles, com o olhar deles, como era que eu deveria então atuar como padre, mesmo sendo seminarista. Espero que isso possa mudar ao longo de nossa vida, para podermos compreender o que é ser cristão católico e a proposta a qual o Senhor deixa para nós. Eu falo certamente nas homilias, na dinâmica que Jesus deixa, amai-vos uns aos outros. E como isso está sendo difícil, e como isso está sendo distante, mas creio que não é impossível, porque quando acontecer a verdade da conversão no coração de cada um, aí com certeza seremos bem melhores naquilo que o Senhor tem para nós como verdade plena, que é o amor. Mas hoje eu vejo que a paróquia já está retomando os passos. E aí o que acontece? O padre Josimário tem se esforçado muito para fazer grandes coisas, até às vezes eu admiro muito, porque ele já fez coisas que eu, a princípio, eu confesso que eu não teria a coragem de realizá-las. E ele, na ousadia, já fez algumas coisas e coisas boas que eu reconheço importantes para a vida da paróquia, como, por exemplo, agora a igreja de Santo Antônio demorou um pouco, mas agora está a todo vapor. A comunidade de São Jorge, aquele terreno maravilhoso, e outras comunidades que foram nascendo. A história de Santa Clara em Assis foi muito forte, principalmente quando eu cheguei diante do túmulo de Santa Clara. Eu ali pude ter certeza que foi confirmar minha vocação,
por deixar tudo e continuar seguindo, né? Como Santa Clara era uma irmã contemplativa dentro de uma abadesa, dentro do seu mosteiro. Então, para mim, é assim, a história de Santa Clara me diz tudo. Para mim, me fortalece próprio. Mesmo diante da dificuldade que ela passou com São Francisco, é continuar essa missão. Coragem, esse ano vamos ter, com a graça de Deus aí, ordenação do seminarista Jonathan. Temos mais pessoas no seminário aí, aqui em Salvador, Leonardo, Lucas, lá com os saletinos Fábio, e enfim, coragem. A igreja precisa do seu sim para continuar semeando o Evangelho de Jesus Cristo. Deus vos abençoe e vos guarde. Volva para vocês a sua face e vos dê a sua paz. Esses 25 anos da paróquia, eu espero assim que a paróquia comece a dar frutos, especialmente nas pastorais, que precisam muito de operários, porque a messe é grande e, como nós sabemos, né, os operários são poucos, que a paróquia continue a dar frutos nesse sentido. O Evangelho nesse lugar precisa ser cada vez mais semeado. E vocês são pedras vivas e fundamentais para que o Evangelho de Deus continue sendo anunciado e dando testemunho, né? É pelo testemunho que a gente arrasta. Então, que Deus possa conceder muitos anos de vida a essa paróquia. A paz continue a reinar e o bem também continue a reinar. Acima de tudo, que a bênção de Deus esteja sobre cada um de você. Você que faz parte dessa história, você que faz parte desses 25 anos, seja você que começou lá desde o início, seja você que foi chegando um pouco depois, seja você que nasceu agora, que vai ser batizado nessa paróquia. Então, não importa a data que você chegou, importa que você faz parte dessa história. Ame. Então, que Deus abençoe, guarde, dê toda a paz e todo amor. E que Santa Clara e São Francisco interceda por cada um de nós. Agradeço a todos os paroquianos, né, porque essa festa está sendo assim, uma contribuição de todos, né? A Pascom está aqui fazendo esse trabalho bonito de evangelização, que também é um processo de evangelização, e a todos que de modo direto e diretamente estão contribuindo para que essa festa aconteça. Que Deus abençoe a todos e que esses 25 anos da nossa história seja justamente para melhorar a nossa ação missionária e o nosso ser paróquia.